Durante o exílio babilônico, quando o povo de Judá estava disperso e desanimado, Ezequiel recebeu um chamado extraordinário para ser profeta. Ele era um sacerdote levita, levado cativo junto com o rei Jeconias e outros líderes para a Babilônia, por volta de 597 a.C. Em meio à desolação do cativeiro, Deus se revelou a Ezequiel de maneira impressionante. Em uma visão poderosa, Ezequiel viu o céu se abrir e avistou 4 seres viventes com a aparência de querubins, cada um com 4 faces e 4 asas. Sobre suas cabeças havia um firmamento brilhante, como cristal, sustentado por um trono de safira com a forma de um homem. Do trono saía uma voz que chamava Ezequiel para ser o mensageiro de Deus ao povo de Israel, que havia se rebelado e se afastado de seus caminhos. Ezequiel foi comissionado a ser sentinela para a casa de Israel. Ezequiel 3,17, incumbido de proclamar a palavra de Deus, quer o povo escutasse ou não. Esta chamada foi acompanhada por visões vívidas, simbolizando os pecados de Israel e Judá, assim como os juízos vindouros que viriam sobre eles por causa de sua infidelidade. Ezequiel não apenas pregou com palavras, mas também com atos simbólicos, como deitar-se por dias a fio ou desenhar um modelo do cerco de Jerusalém. Assim, no meio do exílio, Ezequiel emergiu como uma voz de esperança e advertência, lembrando ao povo de sua responsabilidade diante de Deus e apontando para a promessa de restauração e renovação que viria após o juízo. Sua fidelidade ao chamado divino e sua disposição para servir como porta-voz de Deus tornaram-no uma figura central não apenas na história de Israel, mas também na tradição profética que influenciou profundamente o pensamento religioso posterior. A visão dos 4 seres viventes não apenas revelou a majestade e a glória de Deus, mas também simbolizou atributos e aspectos de sua criação e governo. O homem representava a humanidade, feita à imagem de Deus e responsável pela administração da terra. O leão simbolizava a majestade e o poder real de Deus. O boi era associado à força e à provisão para a vida terrestre. E a águia representava a agilidade e a visão aguçada, símbolos da vigilância e da proteção divina sobre seu povo. Para Ezequiel, a visão dos 4 seres viventes foi um lembrete solene da soberania e da santidade de Deus, e serviu como um testemunho visual poderoso de sua missão profética. A presença desses seres também indicava que, mesmo no exílio e no julgamento iminente sobre Judá, Deus ainda estava presente e ativo, pronto para guiar e instruir seu povo através de seus mensageiros escolhidos. A visão da glória de Deus, descendo sobre Ezequiel em um carro de fogo, é um dos momentos mais emblemáticos e poderosos de sua experiência profética. Durante seu tempo como exilado na Babilônia, Ezequiel teve uma visão extraordinária que o marcou profundamente e confirmou sua vocação divina. Na visão, Ezequiel descreveu um céu que se abriu e revelou uma tempestade impressionante se aproximando, com relâmpagos brilhantes e nuvens espessas. No centro desta tempestade, ele viu um carro celestial que brilhava como fogo incandescente. Este carro era conduzido por seres de aparência humana, mas cujas figuras irradiavam uma luz deslumbrante, indicando sua natureza celestial e divina. No meio do carro, Ezequiel testemunhou a presença da glória de Deus, que se manifestava de maneira impressionante e imponente. Esta visão não apenas destacava a majestade e o poder do Criador, mas também simbolizava sua proximidade e intervenção direta na história humana, especialmente em tempos de crise e desespero. Para Ezequiel, esta experiência foi um chamado renovado para proclamar as palavras e os juízos de Deus ao povo de Israel.
Ele se viu comissionado a transmitir as mensagens divinas com autoridade e convicção, sabendo que sua missão era guiada e sustentada pela presença da glória de Deus que ele testemunhou na visão do carro de fogo. As profecias de Ezequiel contra Jerusalém revelam um aspecto crucial de seu ministério profético durante o exílio babilônico. Ezequiel, inspirado pelo Espírito de Deus, proclamou uma série de advertências e juízos severos contra a cidade de Jerusalém e seu povo rebelde. Ele denunciou os líderes religiosos e políticos por sua corrupção e idolatria, destacando como suas práticas haviam desviado o povo dos caminhos do Senhor. Ezequiel descreveu vividamente a decadência moral e espiritual que permeava a cidade, alertando que a justiça divina estava prestes a se manifestar de maneira catastrófica. A profecia de Ezequiel incluía previsões detalhadas do cerco iminente e da destruição de Jerusalém pelas mãos dos babilônios. Ele advertiu que a cidade seria invadida, suas muralhas seriam quebradas, e o templo, o símbolo máximo da presença de Deus, seria profanado e destruído. Essas previsões não eram apenas uma condenação dos pecados passados, mas também uma advertência urgente para que o povo se arrependesse e retornasse à fidelidade ao Senhor. Para Ezequiel, a mensagem de juízo era acompanhada por um chamado ao arrependimento e à renovação espiritual. Ele enfatizou que, apesar da iminente destruição, havia esperança para aqueles que buscavam sinceramente a Deus. Suas profecias não apenas apontavam para o castigo justo de Deus, mas também para a promessa de restauração e renovação após o tempo de provação. A visão de Ezequiel sobre o Vale dos Ossos Secos é um dos episódios mais impressionantes e simbolicamente ricos de sua obra profética. Durante seu exílio na Babilônia, Deus conduziu Ezequiel a um vale repleto de ossos secos, dispersos por toda parte. Esta visão não apenas retratava a desolação física e espiritual de Israel, mas também simbolizava a condição desesperada do povo de Deus, que estava espiritualmente morto e sem esperança. Ezequiel descreve como ele foi guiado por Deus a caminhar pelo vale, observando os ossos ressequidos sob o sol escaldante. Então, Deus lhe perguntou: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? Ezequiel 37:3. Em resposta, Ezequiel reconheceu a grandeza do poder de Deus, que pode trazer vida até mesmo aos mortos. Ele respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel 37:3. Deus então ordenou a Ezequiel que profetizasse sobre os ossos secos, declarando a palavra de vida sobre eles. Conforme ele profetizava, houve um ruído e um barulho crescente, e os ossos começaram a se unir, ossos com ossos. Tendões e carne se formaram sobre eles, e pele os cobriu, mas ainda assim não havia espírito neles. Então, Deus ordenou novamente a Ezequiel que profetizasse ao espírito, dizendo: Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel 37:9. Ezequiel obedeceu, e o Espírito entrou neles, e eles viveram, levantando-se como um vasto exército. A profecia de Ezequiel sobre a união de Judá e Israel sob um único rei é um dos aspectos mais marcantes de sua mensagem de restauração e reconciliação. Durante o exílio babilônico, quando o reino de Israel estava dividido e o povo de Deus estava disperso, Ezequiel recebeu uma visão poderosa de unidade e restauração. Ele profetizou que Deus não apenas restauraria Judá do exílio, mas também reuniria o reino dividido de Israel. Ezequiel previu que um dia os descendentes das tribos do norte, Israel, e do sul, Judá, seriam reunidos sob um único rei. Esta união não seria apenas política ou territorial, mas espiritual e teológica. Ezequiel descreveu como este futuro rei, descendente de Davi,
seria um pastor justo e fiel que governaria com sabedoria e justiça. Ele seria um líder que guiaria seu povo nos caminhos de Deus, cuidando de suas necessidades espirituais e físicas. Esta profecia não apenas apontava para um retorno físico à Terra Prometida, mas também para uma restauração espiritual e um novo começo para o povo de Deus. A visão de Ezequiel sobre o templo restaurado é uma das passagens mais detalhadas e intrigantes de suas profecias. Durante seu exílio na Babilônia, Deus revelou a Ezequiel uma visão meticulosa e precisa do que seria o templo restaurado. Um símbolo não apenas de adoração, mas também de restauração espiritual e renovação da aliança entre Deus e seu povo. Ezequiel descreveu o templo com medidas exatas, detalhando cada câmara, corredor e a disposição dos átrios e altares. Ele descreveu os portões, os pátios internos e externos, os degraus e até mesmo os ornamentos e decorações que adornariam o santuário. Cada detalhe parecia ser revelado com um propósito específico, não apenas para fins de construção física, mas também como um testemunho da presença e santidade de Deus entre seu povo. Além das dimensões arquitetônicas, Ezequiel também descreveu os rituais e as práticas de culto que seriam restaurados no templo. Ele enfatizou a importância da pureza ritual e da adoração verdadeira, contrastando com os pecados passados que haviam profanado o santuário de Deus. Para Ezequiel e seu público exilado, a visão do templo restaurado representava mais do que apenas um edifício físico. Era uma promessa de que, apesar da devastação do exílio e do desaparecimento do Templo de Jerusalém, Deus estava comprometido em restaurar não apenas a terra, mas também a fé e a comunhão com seu povo. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.